Olá, irmãos, meu nome é Juliano, que a paz do Senhor Jesus e do nosso Pai esteja com todos nós e que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Bem, eu tenho visto muitos vídeos no YouTube, muitos irmãos se esforçando em nos mostrar a verdade, o nome do Senhor, coisas sobre lei e graça, congregação, dízimo, muitos assuntos interessantes. E eu senti no meu coração de fazer o mesmo também, embora já tenha muitos irmãos falando sobre muitos assuntos. Mas eu vou dar uma ênfase em cada assunto que eu acho que é importante, porque tem muitos irmãos ainda que estão presos ao engano. E o assunto que eu queria começar seria com a questão dos dízimos e das ofertas, porque um dia quase eu também já caí nisso. Então, o que eu vou fazer hoje aqui, eu selecionei todas as partes da Bíblia que fala sobre dízimo, o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, Samuel, 2 Crônicas, Neemias, Joel, Mateus e Hebreus, e por último a gente vai no famoso Malaquias 3:10. Ok? Então eu vou estar dando uma lida aqui rápido, não em toda a Bíblia, não em todo o capítulo, mas em alguns trechos que nos reforce da onde começou o dízimo, por que o dízimo existe, para quem que era o dízimo, e se nós devemos praticar o dízimo e como, e a gente vai dar uma volta em todo o contorno do assunto do dízimo. Então, queria que os irmãos aí abrissem no livro de Levítico 27 e 30. Eu vou estar dando uma lida aqui e vocês podem acompanhar aí embaixo do vídeo. Eu vou estar pondo aí o capítulo, o versículo e o livro, que é para vocês estarem acompanhando. Bem, no livro de Levítico 27, 30 diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores serão do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescenta a sua quinta parte sobre ela. No tocante, todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Agora eu vou dar um pulo para o livro de Números, capítulo 18. Começa lá no capítulo 1. Diz assim: então disse o Senhor a Arão. Arão é como eu vou dizer? Arão é a base do sacerdócio levítico, porque ele foi o que começou, quando Deus fez o pacto, quando Deus deu a lei com Moisés no Monte Sinai, Arão estava lá, então Deus escolheu Arão para começar o sacerdócio levítico. Então todo o sacerdócio levítico do povo de Israel começa com Arão. Então, no livro de Números, depois eu aconselho que vocês em casa deem uma lida no capítulo 18 todo, porque ali você vê quem Deus escolheu para poder receber o dízimo. Na tribo de no povo de Israel existem 12 tribos, que é a tribo de Judá, de Ruben, Gad, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, que é a tribo que Deus escolheu para trabalhar no sacerdócio. Então eles não tinham direito de trabalhar em outras coisas. Eles tinham que trabalhar só no sacerdócio. Eles foram proibidos de trabalhar em outras coisas. Eles não tinham herança. Todas as outras tribos, Judá, Ruben, Gad, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Isacar, Zebulão, José e Benjamim, elas trabalhavam nas outras coisas. Na guerra, na questão da colheita de frutas, legumes, verdura, tomar conta de vaca, de bezerro, das outras coisas. E no capítulo 18 a gente pode ver que Deus ele nunca falou de dinheiro. Sempre ele diz a dízima das coisas que ele dá a chuva para poder existir. As plantações e os animais. São só essas coisas que Deus pede para o povo de Israel trazer esse dízimo dessas coisas para os levitas. E assim os levitas poderiam comer também. Senão eles iam morrer de fome.
Por sua vez, os levitas também têm que dar o dízimo dos dízimos. Então, no capítulo 18 de Números, lá no capítulo 21, você pode ver que está escrito que e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam. O ministério da tenda da congregação. Então eles tinham que trabalhar na tenda da congregação. Eles não podiam trabalhar com outras coisas. Então, para eles não morrerem de fome, Deus deu o dízimo de cada coisa. Da galinha, do ovo, do porco, da vaca, dos legumes, das frutas e verduras. Entendeu? Então agora a gente vai dar um salto para o livro de Deuteronômio, capítulo 14. 14, 22. Diz assim: certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, e cada ano se recolher do campo. E no capítulo 23, no versículo 23, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos dos grãos, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Aí no Deuteronômio capítulo 26, 7, está escrito assim: então chamou o Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a tua voz. Então chamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mãos fortes, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinará perante o Senhor teu Deus, e te alegrará por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti na tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todo o dízimo da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então, a gente pode ver que Deus, quando ele está falando com o povo, sempre são alimentos, coisas da terra, alimentos, frutas, legumes e verduras, tempero, semente, tal, ou animais. Então a gente já pode tirar pelo que Deus pede, que são sempre coisas que Ele mesmo dá pra gente. Então ele dá, ele pede essa 10% para os levitas terem o que comer. No dia de hoje a gente trabalha, certo? Mas Deus não deu esse trabalho pra gente fazer. A gente que sua e vai atrás do nosso pão de cada dia. Ele nos dá a condição para poder fazer isso. Mas naquela época ele dava mesmo os alimentos. Entendeu? Então por isso, e forçou também os levitas a trabalhar na tenda da congregação. Então ele estava meio que lascado mesmo, não tinha ponto de correr. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 13. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e as vossas vinhas, e as vossas oliveiras, e dará aos seus servos, e as vossas sementes, e as vossas vizinhas dizimará, e dar aos oficiais, e aos seus servos, também os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e as vossas melhores jumentos tomará, e empregará o teu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vos servirá de servo. Novamente falando de animais, ou frutas, legumes e verduras, vegetais. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 3. E também estabeleceu a parte da fazenda do rei para o holocausto, para os holocaustos da manhã e da tarde, e para o holocausto do sábado, e das luas novas, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes, dos levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor.
Se o povo não desse o que eles tinham para comer, não tinha como eles ficarem trabalhando, senão eles iam morrer de fome mesmo. Então, Deus sempre batia nessa tecla porque eles só precisavam só do alimento para comer. E com o alimento para comer, eles poderiam trabalhar na congregação, na tenda da congregação, sem preocupação. Versículo 5. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, veja bem do que é, de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo dos bois, das ovelhas, e os dízimos das coisas dedicadas, e foram consagrados ao Senhor Deus, e fizeram muitos montões. Sempre animais e vegetais ou frutas. Neemias capítulo 10, versículo 35. Que também trariamos as primícias da nossa terra, as primícias de todo fruto e de toda árvore, de ano em ano a casa ao Senhor, e os primogênitos de nossos filhos e de nossos gado, e os primogênitos, os primeiros filhos das pessoas, eles também entregavam no sacerdócio, para trabalhar no sacerdócio. Tá? Não é para sacrificar as pessoas não, mas era para trabalhar no sacerdócio. E o primogênito de nosso gado e de nossas ovelhas traiamos a casa do nosso Senhor, aos sacerdotes que ministram na casa de nosso Deus. E que as primícias da nossa massa e a nossa oferta alçada e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traiamos aos sacerdotes, as câmeras da casa de nosso Deus, e os dízimos de toda a terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Versículo 88. E que os sacerdotes, filhos de Arão, estariam com os levitas quando esses receberam os dízimos, que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa de Deus e às câmeras da casa do tesouro. Tá vendo? O dízimo do dízimo era a parte que eles recolhiam os órfãos, as viúvas e os necessitados, que Deus também estabeleceu. Agora, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 21, a gente vai dar uma olhada no famoso devorador, que está escrito em Malaquias 3,10. Joel, capítulo 2, versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, e a vide, a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva temporã, a bênção que cai do céu, derramar uma bênção sobre vós, sem medida, a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôndia, e a eira se encherão, e o trigo, e os lagares transbordarão, e o mosto de azeite, e restituir-vos-ei anos que comeu gafanhoto, o exército de Deus, o devorador, que comeu o gafanhoto, a lacusta, o pulgão, a lagarta, e comeu o meu grande exército que enviei contra vós. Isso está no livro de Joel, capítulo 2, do 21 até o 25. Aí ele diz claramente que ele vai voltar a dar chuva, que por um momento ele tinha parado. Então ele vai voltar a dar chuva. E que ele também vai repreender o devorador, que é o pulgão, a lacusta, o gafanhoto. Então isso aqui explica o livro de Malaquias 3,10 que eles tanto usam. Que o devorador que vai pegar a tua carteira, vai abrir tua carteira e vai tirar seu dinheiro do mês. Dá até vontade de rir depois a gente ver essa.